Pois falo agora em 18 de agosto, deu uma esfriada feia em Porto Alegre. Parece que tem um ciclone chegando. E as coisas andam de uma maneira que às vezes, como se diz por aí, né? Que vergonha do compadre, né? Que vergonha do compadre. Dizem coisas que são do arco da velha, né? Do arco da velha. Sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo pelo próprio nome. Ou por outra, precisam zelar da sua própria marca para um certo público. É isso que acontece. E aí, lendo coisas assim, é fantástico, até na Folha de São Paulo. Dino toma decisão para proteger Moraes. Eu disse, ué, como assim? Fui ler. Tem nada a ver o Lé com o CREA. Nada. O Dino tomou uma decisão numa DPF, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, uma liminar, que envolve a questão das tragédias de Mariana e Brumadinho, falando sobre o que se chama de direito extraterritorial. Sabem vocês que no Brasil é possível, sim, lei estrangeira ser aplicada? Está lá na Constituição. Lá diz a maneira como a lei estrangeira pode ser aplicada no Brasil. É simples, está lá o ritual. Cabe ao Congresso Nacional homologar os acordos internacionais ao que o Brasil adere, ou ao Superior Tribunal de Justiça, ou ao Supremo Tribunal Federal, convalidar a decisão dada no exterior. Querem um exemplo bem tranquilo sobre isso? O tema do cumprimento da prisão do Robinho no Brasil. Quem é que decidiu que a decisão judicial italiana ia ser cumprida no Brasil? O Superior Tribunal de Justiça. Qual é o problema? Qual é a novidade? Ou querem que o Congresso brasileiro faça uma lei dizendo que vai ser aplicada na Albânia, a lei brasileira? É evidente que não. Por que não? Por uma questão de soberania entre os povos. É simples assim, qual é Mas quando tu pega a Bolsonaro, os Carlos da vida, aquele idiota da fábrica de chocolates, que vive naquela mansão em Brasília, moralista. O Bolsonaro, aquele, eu nem vou falar o nome do cara. Cara, é de chorar nos cantinhos. O pudor se foi completamente. Para que tenha um mínimo de boa vontade. Boa vontade, eu não falo em nada mais. Bastaria ver aquilo que é escrachado. Está ali, a Constituição está aí, bota Google. A aplicação de legislação estrangeira no Brasil. Pronto, está ali. Aí o Flávio Dino vem e diz uma vez, olha, decisões das cortes inglesas não se aplicam no Brasil, salvo se o judiciário assim determinar. Simples assim. E ele vem e fundamenta. Por quê? Porque isso é uma questão de soberania. A legislação extraterritorial só se aplica no Brasil de acordo com as regras da Constituição brasileira. Pimba! Mas os queridos gostam da Constituição americana e hoje eles vivem de lei Magnitsky. É difícil, gente. Aí me veio uma historinha, diz que um pequeníssimo país lá da Centro-América, né? O Partido Comunista se junta, um país com problemas enormes, gigantescos. E o cara diz, como é que vamos fazer? O que vamos resolver? E aí um deles assim, eu tenho uma ideia. E o cara diz, qual é a ideia? Vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Porque o que vai acontecer? Nós vamos declarar guerra. Os Estados Unidos vai vir, vai nos ganhar essa guerra. E aí eles vão fazer como eles normalmente fizeram lá na década de 60, que derrubaram mais de 70 estados democráticos, né? Eles vão vir, vão trazer portos, aeroportos, estradas, indústrias. E aí os nossos problemas estarão resolvidos. Basta declararmos guerra. Perdemos a guerra. Eles entram aqui, fazem, acontece, prendem meia dúzia de gente, torturam outra meia dúzia, mas vão trazer as questões de infraestrutura que precisamos. Eis que lá do fundão o velhinho diz, companheiros,
E aí todo mundo olha e diz, pois não, companheiro, tá, mas e se nós ganharmos a guerra? O que nós vamos fazer? A situação é mais ou menos assim, gente. É de chorar nos cantinhos, é de chorar nos cantinhos. Pergunta, eu estava agora escutando, agora há pouco, escutei o Reinaldo Azevedo e ele fez uma provocação que eu achei bem interessante. Vamos supor, porque a linha do tal de o chocolateiro lá é violência, né? Bomba atômica, invasão, não sei o que, tal. É nessa linha que ele vem. Mas vamos supor que os americanos venham e resolvam invadir o Brasil e declarar guerra ao Brasil para libertar o Bolsonaro. A pergunta que fica, eu não tinha pensado sobre isso. O Azedo disse isso. Esse bolsonarismo e os bolsonaros lutariam a favor de quem? Dos americanos ou dos brasileiros? Eles pegariam armas para matar brasileiros ou americanos? Interessante, eu não tinha me chegado a este limite de exacerbação do pensamento, porque são os lambibota, vassalos, traidores do Brasil, trabalham diuturnamente. Olha o ataque que eles tiveram com essa decisão do Flávio Dino. Eles trabalham diuturnamente contra o Brasil e contra os brasileiros. Aí o cara vai e faz essa pergunta de puta, mas... E aí eu me pergunto, tu aí que eventualmente está me assistindo e que eventualmente seja bolsonarista, tu pegaria em armas contra os brasileiros? Ou tu pegaria em armas contra o estrangeiro que está invadindo o Brasil? Nesta situação hipotética, eu estou autorizado a fazer ilações. E do meu ponto de vista, ouvindo o que tenho ouvido, vocês pegariam armas em favor da bandeira para a qual vocês batem continência. Onde está o teu chefe? O dono Trump, o agente laranja, o Lex Luthor. Ah, mas por que eu digo isso? Não só porque ouço o que ouço, mas porque de vez em quando dou uma passadinha nos livros de história e não me recuso a ver o que a história mostra para nós. Já falei aqui 200 vezes. Os colaboracionistas de Vichy, na França, que lutaram por Hitler contra os franceses. Franceses de Vichy, do Marechal Pétain. Traidores da pátria tem em todo lado. Os lambibota que na ditadura militar sempre estiveram a serviço dos americanos. Isso é história, gente. Isso não é eu acho. Isso não é pitaco. As democracias derrubadas pelos Estados Unidos da América Latina são reconhecidas pelos próprios americanos. Só alguns idiotas bolsonaros da vida não reconhecem isso no Brasil, em que pese em defenderem o período da ditadura, que sequer tem ideia histórica do que aconteceu. E para encerrar, lendo a entrevista que o Alexandre de Moraes deu para o Washington Post, lá pelas tantas também ele disse um troço interessante. Perguntado por que a dureza contra os atos golpistas, e ele disse, sim, eu entendo que os americanos não compreendam o que estamos fazendo aqui, porque aqui nós, povo brasileiro, fomos vítimas de várias ditaduras. A ditadura Vargas, mais de 20 anos. A ditadura militar, mais de 20 anos. Portanto, aqui nós nos acautelamos. E a nova Constituição nos deu instrumentos para nos defendermos desse tipo de postura. E é fato. A primeira experiência que os americanos tiveram de uma tentativa de quebra institucional foi na invasão do Capitólio. Prenderam um monte de gente, até que Trump chega e manda todo mundo para casa. É assim. O dia após o outro mostra muita coisa. E nós, infelizmente, somos obrigados a consumir omeprazol, Rivotril e o que esses bostas dizem todos os dias.